Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nesse domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo encerrou ontem, sábado pela manhã, no CT1 do Urubu, a sua preparação para a partida de logo mais contra o Cruzeiro no Mineirão, partida da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferentemente da sexta-feira, ontem, sábado, Felipe Luiz pôde contar com todos os atletas no campo onde foram trabalhadas as partes táticas e técnicas do time. Assim como foi na sexta-feira, ontem, mais uma vez, o lateral esquerdo Alexandre treinou normalmente junto com os companheiros, confirmando que é opção sim para Felipe Luiz diante do Cruzeiro logo mais no Mineirão. O certo é que Felipe Luiz tem o time considerado titular todo descansado, pois somente daqueles que são considerados titulares, Gerson e Cebolinha jogaram apenas uns 20 minutos diante do Botafogo da Paraíba. Ao divulgar a lista dos relacionados, surpreendendo a todos, a lista não continha o nome de Gonzalo Plata, o equatoriano, e logo depois o Flamengo oficialmente informou o porquê da ausência de Plata. Abre aspas para o Flamengo. O jogador Gonzalo Plata, com dores no joelho direito por conta de um edema ósseo, está fora da partida desse domingo contra o Cruzeiro. Ele passa por um controle de carga e seguirá em tratamento no departamento médico do clube. O Flamengo, depois da partida contra o Cruzeiro, não vai direto para a Argentina enfrentar o Central Córdoba. Volta ao Rio de Janeiro, onde terá duas atividades, segunda e terça-feira, em preparação para enfrentar o Central Córdoba da Argentina na próxima quarta-feira. O Flamengo, diante do Cruzeiro, tem 3 jogadores pendurados pelo cartão amarelo. São eles Wesley, De La Cruz e Eric Pulgar. Se algum deles tomar cartão, hoje não enfrenta no próximo sábado, dia 10, o Bahia, no Maracanã. Portanto, diante de tudo que foi exposto aqui, podemos dizer que o Flamengo de Felipe Luiz tem apenas uma dúvida para enfrentar o Cruzeiro. Veja o provável time do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Alexandre, essa é a dúvida. Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Cebolinha. Esse é o Flamengo para enfrentar logo mais o Cruzeiro. Sobre o Cruzeiro, nosso adversário a princípio, Leonardo Jardim, deve ir com 4 homens no meio campo. Desses 4, 3 volantes e 2 atacantes, com Gabigol iniciando no banco de reservas. Veja o provável Cruzeiro para enfrentar o Flamengo logo mais no Mineirão: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Romero, Lucas Silva e Christian e Matheus Pereira. Na frente, Caio Jorge e Wanderson. A arbitragem é Goiânia para Cruzeiro e Flamengo. Wilton Pereira Sampaio apita e Wagner Helway de Santa Catarina é o árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR. A transmissão da partida vai ser feita de três formas: na TV aberta pela Record, com Kleber Machado, Dodô, Maurício Noriega e Salve Espíndola; na TV fechada pelo Premier, com Paulo Andrade, Henrique Fernandes e o ex-jogador Paulo Nunes; e também no stream do YouTube na Cazé TV. O Flamengo deixou o Rio de Janeiro ontem por volta das 16 horas e desembarcou na capital mineira um pouco depois das 17 horas, sendo recebido com festa pela nação em Belo Horizonte. Cerca de 200 a 300 pessoas estavam presentes no hotel para receber a delegação do Queridão. Bom, o Flamengo, a pedido de José Boto,
e autorização do presidente Luiz Eduardo Batista BAP, aumentou a premiação por conquista dos massagistas e também dos roupeiros, passando a receber o mesmo valor pago aos gerentes da antiga gestão. Além disso, a partir de agora, os seguranças que não eram incluídos nesse bolo também passarão a ganhar uma quantia de premiação. Muito justo, né? Uma medida bem assertiva da diretoria do Flamengo e do Boto como diretor de futebol. O Flamengo Basquete já tem adversário nas quartas de final do NBB 24-25. Depois de ter passado pelo Caxias nas oitavas, o rubro-negro vai enfrentar o Corinthians de São Paulo e já tem as datas definidas de todos os jogos, assim como também as transmissões. O Flamengo estreia nas quartas de final no dia 10 de maio, sábado, às 11 horas da manhã, jogando em São Paulo contra o Corinthians com transmissão da ESPN. O segundo jogo é dia 13 de maio, às 20 horas, no Rio de Janeiro, Flamengo e Corinthians, também com transmissão da ESPN. E o terceiro jogo, também no Rio de Janeiro, Flamengo e Corinthians, às 18h30, no dia 15 de maio, com transmissão da Flamengo TV. Se houver necessidade do quarto jogo e do quinto jogo, o quarto vai ser em São Paulo, o quinto vai ser no Rio de Janeiro. Histórico do técnico Felipe Luiz no Flamengo desde o dia da sua estreia como técnico do futebol profissional do Mengão, dia 2 de outubro de 24, contra o Corinthians no Maracanã, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Veja os números do nosso treinador Felipe Luiz. São 38 jogos até agora, 25 vitórias, 11 empates e 2 derrotas. Flamengo e São Paulo continuam sendo os únicos times invictos até então no Brasileiro. O time paulista, em 7 rodadas, tem 6 empates e 1 vitória. Ao passo que o Flamengo, em 6 rodadas, porque não jogou ainda na 7ª rodada, tem 4 vitórias e 2 empates contra Inter e Vasco da Gama. O goleiro do Flamengo, Agustín Rossi, está a 2 jogos de alcançar uma marca significativa no Flamengo. Com 98 jogos disputados, caso entre em campo contra o Cruzeiro hoje e contra o Central Córdoba na quarta-feira na Argentina, o goleiro completará 100 jogos vestindo o manto sagrado rubro-negro. Parabéns aí para o Rossi, que superou toda a desconfiança de parte da torcida do Flamengo e hoje já é com certeza uma unanimidade boa. A base do Flamengo voltou a entrar em campo pelas categorias sub-15 e sub-17, ontem, sábado, em rodada dupla contra o Botafogo, e saiu com o mesmo resultado nas 2 partidas. Empate, 2-2 no sub-15 e 2-2 no sub-17. O craque da camisa 10 do Flamengo, Jorge André Arrascaeta, uruguaio, que começou sua carreira de futebolista aqui no Brasil jogando pelo nosso adversário hoje, o Cruzeiro, desde a sua chegada no Flamengo em 2019, ele já enfrentou seu ex-clube por 6 vezes, conquistando 5 vitórias e 1 empate. Portanto, Arrascaeta nunca perdeu para o Cruzeiro. O Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, representantes brasileiros no Super Mundial de Clubes, pediram à CBF para adiar seus jogos da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no dia 12 de junho, 3 dias antes do início do Super Mundial de Clubes da FIFA. A CBF os atendeu com o adiamento dos jogos de Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Meus amigos, Carlos Alcaraz se aproxima de cumprir a meta que obriga o Everton da Inglaterra a exercer a sua obrigação de compra junto ao Flamengo. Com a titularidade de ontem pelo Everton contra o Ipswich Town na Premier League, o argentino Carlos Alcaraz está a 1 partida nas 3 que faltam ao time inglês jogar na temporada. O time inglês ainda vai jogar com o Fulham, com o Southampton e com o Newcastle. Dessas 3, se Alcaraz entrar em uma como titular, que a meta são 6, ele já cumpriu 5 com a de hoje, aí sim o Everton está obrigado a comprar o argentino
do Flamengo. Eu acho que vai pintar. Hoje, às 11 horas da manhã desse domingo, o futebol feminino do Flamengo, que vem de um empate em Belo Horizonte com até então vice-líder do Brasileirão Cruzeiro, agora novamente fora, vai a Araraquara, no interior de São Paulo, enfrentar dessa vez o líder do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária. A TV Brasil transmite a partida ao vivo a partir das 11 horas da manhã. Meus amigos, depois de São Paulo 0, Fortaleza 0, que iniciou a rodada 7 do Brasileirão, que jogaram sexta-feira no Morumbi, ontem, sábado, houve 4 partidas da 7ª rodada. São Paulo, Ceará 1, Vitória da Bahia 0, Bahia 1, Botafogo 0, Corinthians 3, Internacional de Porto Alegre 2. Bom, meus amigos, 2 jogadores do Bahia que enfrentaram o Botafogo hoje na Fonte Nova, o Bahia que vai ser o próximo adversário do Flamengo, no próximo sábado, pelo Brasileiro. 2 jogadores do Bahia, Caio Alexandre e Eric, estavam pendurados pelo cartão amarelo contra o Botafogo. Os 2 tomaram cartão, portanto, nem Caio Alexandre e nem Eric enfrentam o Flamengo no próximo sábado, dia 10, no Maracanã, às 21 horas. Meus amigos, as notícias do Mengão do domingo são essas, né? Aqui a gente fica na torcida para que o Flamengo faça um bom jogo, tenha uma alta performance e dessa alta performance resulte numa grande vitória em mais 3 pontos que vão nos deixar novamente mais uma semana na liderança do Campeonato Brasileiro de forma isolada. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.